Quem é Jesus no livro de Ester? O Salvador no silêncio. Houve uma geração que aprendeu essa verdade da forma mais difícil, vivendo entre os mármores frios do Império Persa, longe do som dos cânticos de Jerusalém e distante da fumaça dos sacrifícios no templo. Era um tempo estranho na história de Israel. O povo da aliança ainda existia, mas sua identidade parecia diluída entre línguas estrangeiras, costumes pagãos e a constante sensação de que a grande história havia ficado para trás. Nenhum profeta se levantava com a ousadia de Isaías, nenhuma voz ecoava como nos dias de Jeremias. E para muitos corações cansados, a pergunta silenciosa começava a se formar: Deus ainda está conosco? O livro de Ester nasce exatamente nesse cenário de aparente abandono. Após o retorno parcial do exílio babilônico, muitos judeus haviam escolhido permanecer espalhados pelo vasto território persa, especialmente na capital Suzã, uma cidade conhecida por sua opulência, seus jardins suspensos e seus corredores políticos repletos de intrigas. Ali, entre colunas adornadas e decretos imperiais selados com autoridade absoluta, vivia um povo que carregava promessas antigas, mas que já não via sinais visíveis do agir divino. Historicamente, estamos no reinado de Assuero, amplamente identificado com Xerxes Prilo, monarca do poderoso Império Persa no século V a.C. As descobertas arqueológicas em Suzã confirmam a grandiosidade desse cenário. Palácios monumentais, registros administrativos complexos e uma estrutura política capaz de governar desde a Índia até a Etiópia. Humanamente falando, era o tipo de império diante do qual qualquer minoria se sentia pequena demais para ser notada. E é exatamente aí que a narrativa bíblica começa a revelar sua profundidade mais desconcertante. Porque o livro de Ester não começa com milagres visíveis, não começa com profecias estrondosas, não começa com manifestações sobrenaturais que rasgam os céus. Ele começa com política, com festas reais, com decisões administrativas e com a rotina aparentemente comum de um império pagão em pleno funcionamento. Para o leitor desatento, tudo parece apenas história humana acontecendo em seu curso normal. Mas a Escritura convida o coração atento a ler nas entrelinhas. Por trás das decisões de reis, por trás das escolhas aparentemente comuns, por trás até mesmo do silêncio que pesa sobre a narrativa, a providência divina começa a se mover com precisão cirúrgica. Nada é apressado, nada é acidental, nada está fora do alcance daquele que governa não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações da terra. E aqui surge a primeira chave espiritual do livro de Ester. Deus não precisa anunciar sua presença para exercer seu domínio. Enquanto muitos esperavam sinais visíveis, o Senhor já estava posicionando pessoas, alinhando eventos e preparando um livramento que ainda estava oculto aos olhos humanos. O povo podia estar espalhado, o templo podia estar distante, o nome de Deus podia não aparecer no texto. Ainda assim, a fidelidade da aliança permanecia intacta nos bastidores da história. E essa tensão inicial prepara o terreno para algo que poucos naquele tempo seriam capazes de perceber. Porque quando o céu parece silencioso demais, muitas vezes é exatamente o momento em que Deus está organizando intervenções que só serão compreendidas mais adiante. Foi nesse ambiente de aparente normalidade que uma jovem judia, ainda desconhecida do império, começou a caminhar em direção a um papel que mudaria o destino de toda uma nação. Uma coroa vazia pode parecer apenas um detalhe político, mas nos céus ela já carregava o peso de um destino em movimento. Depois que o banquete de Assuero terminou em humilhação pública para a rainha Vasti, o império entrou em um momento delicado de reorganização interna. O decreto que a removeu do trono não foi apenas uma resposta impulsiva de um rei ferido em seu orgulho.
Dentro da lógica persa, a autoridade real precisava ser preservada diante de todos os povos sob domínio. O trono não podia permanecer exposto à aparência de fragilidade. Assim, uma decisão que parecia puramente administrativa começou a abrir espaço para algo muito mais profundo do que a política imperial poderia perceber. Nos registros históricos do Império Persa, especialmente nas estruturas administrativas reveladas pelas escavações em Suzã e Persépolis, vemos um governo extremamente organizado, onde cada decisão real reverberava por províncias inteiras. Quando o palácio iniciou a busca por uma nova rainha, o processo seguiu a lógica de grandeza e controle típicas do império. Jovens de várias regiões foram reunidas sob supervisão rigorosa, submetidas a longos períodos de preparação, perfumes e protocolos que refletiam a obsessão persa por ordem, beleza e hierarquia. Entre essas jovens estava Hadassa, conhecida no império pelo nome de Ester. À primeira vista, nada nela parecia indicar que carregava um papel decisivo na história da redenção. Ela era uma órfã judia, criada por seu primo Mordecai, vivendo discretamente entre um povo que ainda aprendia a existir longe de sua terra prometida. Não havia sinais externos de grandeza, nenhuma linhagem real evidente. Nenhuma profecia pública anunciando seu nome. Apenas uma vida comum sendo conduzida por caminhos que pareciam determinados pelas circunstâncias. Mas o céu raramente anuncia seus movimentos com antecedência visível. Enquanto os olhos do império buscavam beleza exterior, a providência divina já operava em uma dimensão mais profunda. O favor que Ester começou a encontrar diante dos responsáveis do harém real não pode ser explicado apenas por critérios humanos. O texto bíblico conduz o leitor atento a perceber um padrão recorrente nas Escrituras. Quando Deus decide preservar seu povo, ele frequentemente posiciona instrumentos de livramento em lugares improváveis. O processo de preparação das jovens não era rápido. Fontes históricas indicam que esses períodos podiam durar cerca de 12 meses, envolvendo tratamentos com óleos aromáticos, mirra e outros elementos valiosos do mundo antigo. Era um tempo de espera, de formação silenciosa, de portas aparentemente comuns, se abrindo de forma gradual. Enquanto o império via apenas um procedimento protocolar para escolher uma nova rainha, o Deus da aliança já estava conduzindo cada detalhe com precisão invisível. Quando finalmente chegou o momento de Ester ser levada à presença do rei, a narrativa bíblica se move com uma sobriedade impressionante. Não há espetáculo exagerado, não há anúncio dramático. Há apenas o registro firme de que Ester encontrou graça diante de Assuero mais do que todas as outras. O trono que parecia apenas vazio, agora estava ocupado exatamente pela pessoa que, no tempo certo, se tornaria a linha de preservação de todo um povo. Na superfície, parecia apenas a escolha de uma nova rainha. Nos bastidores invisíveis, era a providência preparando o cenário para um livramento que ainda estava por se revelar. E enquanto Ester recebia a coroa, uma ameaça silenciosa já começava a se formar em outra parte do palácio. O perigo raramente anuncia sua chegada com trombetas. Enquanto a nova rainha se estabelecia em silêncio no palácio de Suzã, uma sombra começava a se alongar pelos corredores do poder persa. O império continuava funcionando com sua precisão habitual. Decretos eram emitidos, províncias eram administradas, e o trono de Assuero parecia mais uma vez estabilizado. Porém, na economia invisível da história, um conflito estava prestes a ganhar forma, não por causa de exércitos estrangeiros, mas por causa do orgulho ferido de um único homem. Foi nesse contexto que Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, foi elevado a uma posição de honra acima de todos os príncipes do império. A promoção não foi pequena. Dentro da estrutura persa,
Proximidade do rei significava acesso a poder real, influência política e capacidade de moldar decisões que afetavam povos inteiros. Humanamente falando, Hamã havia alcançado o tipo de posição que transformava homens comuns em figuras temidas em todas as províncias. Mas a Escritura revela algo que a política do império não podia medir. O coração de Hamã não estava satisfeito com honra. Ele queria reverência. Todos os servos do rei se inclinavam diante dele conforme a ordem real. E isso alimentava ainda mais sua percepção de grandeza. Contudo, à porta do rei estava Mordecai, o judeu que se recusava a dobrar os joelhos. O texto bíblico não descreve essa atitude como rebeldia política, mas como uma convicção profundamente enraizada na identidade do povo da aliança. Para um homem que temia ao Deus de Israel, certos gestos não podiam ser oferecidos a homens, por mais altos que fossem seus cargos. O que para Mordecai era fidelidade silenciosa, para Amã tornou-se uma afronta intolerável. E aqui, a narrativa começa a revelar a verdadeira natureza do conflito. Amã não se contentou em punir Mordecai individualmente. Seu orgulho ferido exigia algo maior, mais abrangente, mais devastador. Ao descobrir que Mordecai era judeu, seu ressentimento se expandiu para além de um homem e passou a mirar todo um povo espalhado pelo império. O ódio pessoal rapidamente se transformou em um plano de extermínio coletivo. Historicamente, essa reação extrema não é estranha ao mundo antigo. Registros de vários impérios mostram como minorias étnicas frequentemente se tornavam alvos quando interesses políticos se misturavam com ressentimentos pessoais. O Império Persa, apesar de sua sofisticação administrativa, não era imune a esse tipo de manipulação interna. Amã lançou sortes, conhecidas como Pur, para determinar o momento ideal para executar seu plano. O detalhe não é pequeno. Enquanto ele buscava orientação no acaso, a narrativa bíblica permite ao leitor perceber a ironia silenciosa. Aquilo que parecia aleatório aos olhos humanos estava, na verdade, sob a supervisão daquele que governa o tempo e a história. Com habilidade política, Amã apresentou sua proposta ao rei Assuero, descrevendo os judeus como um povo disperso, diferente e potencialmente problemático dentro do império. O argumento foi construído com precisão calculada. Sem mencionar ressentimentos pessoais, ele transformou sua vingança privada em uma suposta questão de interesse imperial. O decreto foi selado. E, de repente, um povo inteiro passou a viver sob a sombra oficial da destruição. Nas ruas de Suzã, a notícia se espalhou com velocidade assustadora. Para muitos judeus, aquele momento deve ter parecido a confirmação de seus piores temores. Longe de Jerusalém, sem exército próprio, sem autonomia política e agora sob sentença legal de morte, a situação parecia humanamente irreversível. O silêncio de Deus, que já pesava sobre a narrativa, agora parecia ainda mais profundo. Mas o que ninguém no palácio podia ver é que a mesma providência que havia colocado uma coroa sobre a cabeça de Ester já estava preparando a resposta para um decreto que parecia definitivo demais para ser revertido. Quando a sentença de morte foi proclamada nas províncias do império, o peso da notícia caiu sobre o povo como um vento frio que antecede a tempestade. Em Suzã, cidade acostumada ao movimento político e às ordens imperiais, algo diferente começou a se espalhar pelas ruas. Não era apenas preocupação, era lamento profundo. Mordecai rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e cinza e saiu pela cidade com um clamor que não podia ser ignorado. No mundo antigo, esse gesto não era teatral. Era o sinal visível de uma alma esmagada pela gravidade do momento. Para os judeus espalhados pelo vasto território persa, a realidade era brutalmente clara. Havia uma data marcada.
Havia um decreto selado com o anel do rei, e havia um inimigo determinado a ver a sentença cumprida até o fim. Humanamente falando, não existia tribunal superior ao qual recorrer. Não havia força militar capaz de enfrentar o império. Não havia líder nacional que pudesse mobilizar resistência organizada. O silêncio de Deus parecia agora acompanhado de uma pergunta angustiante: quem poderá se levantar por nós? Dentro do palácio, porém, a rainha ainda não compreendia totalmente a dimensão da crise. Esther vivia cercada pela rotina controlada da corte persa, protegida por muros que, naquele momento, a isolavam não apenas do perigo, mas também da urgência espiritual que tomava conta de seu povo. Foi necessário que Mordecai enviasse uma mensagem direta, atravessando as barreiras do palácio, para que a realidade finalmente chegasse ao coração da jovem rainha. A resposta inicial de Esther revela a humanidade do momento. Ela conhecia a lei. Aproximar-se do rei sem ser chamada não era um simples risco social. Era uma sentença potencial de morte imediata, a menos que o cetro real fosse estendido em sinal de favor. E havia 30 dias que o rei não a chamava. O medo que surgiu em seu coração não era fraqueza moral. Era a reação natural de alguém que compreendia perfeitamente o peso da decisão diante de si. Foi então que as palavras de Mordecai romperam o silêncio com uma força que atravessa os séculos. Ele não apelou para emoções superficiais, não ofereceu garantias humanas. Em vez disso, ele expôs a realidade espiritual com clareza desconcertante. Se Esther permanecesse em silêncio, o livramento viria de outra parte, mas ela e a casa de seu pai não escapariam. E então veio a pergunta que ecoa até poderosa até hoje. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste ao reino? Naquele instante, a narrativa muda de temperatura. O que antes era apenas sobrevivência política se transforma em chamado espiritual. Esther já não estava apenas diante de uma decisão pessoal. Ela estava sendo confrontada com a possibilidade de que sua posição no palácio não era coincidência, mas providência. O conforto da coroa começou a pesar de forma diferente quando iluminado pela responsabilidade diante do povo da aliança. A resposta que surgiu de Esther não veio carregada de autoconfiança, mas de sobriedade e rendição. Ela pediu que Mordecai reunisse os judeus de Susã para jejuarem por ela durante 3 dias. Nenhuma estratégia militar foi proposta. Nenhuma negociação política foi sugerida. Antes de qualquer movimento diante do trono terreno, Esther reconheceu a necessidade de buscar intervenção no nível invisível. E então, ela declarou palavras que atravessaram a história com a força de uma fé amadurecida no fogo da crise. Se perecer, pereci. Na superfície, era a decisão de uma rainha. Nos bastidores eternos, era o início de um movimento que começava a alinhar o tempo humano com a providência divina. Antes que qualquer porta do palácio se abrisse, um movimento invisível começou a subir da terra para os céus. Em Susã, o povo da aliança respondeu ao chamado de Esther não com armas, nem com protestos públicos, mas com jejum e humilhação diante de Deus. O decreto de morte ainda estava em vigor. A ameaça continuava juridicamente válida. Nada havia mudado no cenário político. E ainda assim, algo profundo começou a se mover entre aqueles que entenderam que certas batalhas não se vencem primeiro no campo visível. O texto bíblico conduz o leitor a perceber a gravidade daquele momento sem recorrer a espetáculo. Homens, mulheres e famílias inteiras se abstiveram de comida e bebida, mergulhando em um período de busca intensa. No mundo antigo, o jejum coletivo era sinal de extrema urgência espiritual. Não era ritual vazio. Era reconhecimento de dependência absoluta. Enquanto isso, dentro do palácio, Esther também entrou nesse mesmo caminho de rendição.
A jovem que havia sido conduzida ao trono por caminhos silenciosos agora se despia de qualquer ilusão de controle humano. O luxo da corte não podia protegê-la do risco que estava prestes a enfrentar. A posição de rainha não anulava a lei dos persas. Humanamente falando, ela caminhava para o momento mais perigoso de sua vida. E é exatamente aqui que a narrativa revela uma das verdades mais profundas de toda a Escritura. Antes de Deus mudar circunstâncias públicas, ele frequentemente trabalha no secreto do coração humano. O jejum de Ester não foi apenas preparação emocional. Foi alinhamento espiritual. Foi o reconhecimento de que a preservação do povo da aliança não dependia, em última instância, da habilidade política de uma rainha, mas da soberania daquele que governa sobre reis e impérios. Enquanto o mundo persa continuava sua rotina normal, um clamor silencioso começava a atravessar as dimensões invisíveis da história. Historicamente, Suzã era uma das capitais administrativas mais importantes do Império Persa. Escavações arqueológicas revelam um complexo palaciano vasto, com pátios internos, salas de audiência e corredores que reforçavam a distância quase intransponível entre o rei e qualquer súdito comum. Aproximar-se do monarca sem autorização não era uma formalidade leve. Era violação direta do protocolo real, muitas vezes punida com morte imediata. Ester sabia disso. Quando os 3 dias de jejum se completaram, não havia garantias humanas diante dela. Nenhum aliado político havia surgido. Nenhuma revogação do decreto havia sido emitida. O risco permanecia intacto. Ainda assim, fortalecida por aquilo que não podia ser visto, ela vestiu suas roupas reais e se posicionou no pátio interno do palácio. A cena é carregada de tensão silenciosa. De um lado, a lei inflexível do império. Do outro, uma mulher que agora caminhava não apenas como rainha, mas como instrumento de uma providência maior do que o próprio trono persa podia compreender. Cada passo em direção ao pátio era um avanço contra a probabilidade humana. Então o momento chegou. O rei levantou os olhos. O destino de uma nação inteira parecia suspenso naquele instante entre o olhar do monarca e a postura firme de Ester. O cetro ainda não havia se movido. O decreto de morte ainda existia. O silêncio ainda pairava pesado sobre a narrativa. Mas algo havia mudado. Porque quando o povo de Deus se humilha antes de agir, a história raramente permanece a mesma. Naquela manhã aparentemente comum, o império acordou sem perceber que a história estava prestes a mudar de direção. O rei Assuero abriu os olhos após uma noite inquieta, mas o que parecia apenas um detalhe do cotidiano carregava implicações que nenhum conselheiro real poderia prever. Antes que o sol se elevasse completamente sobre os pátios de Suzã, o monarca já havia sido tocado por uma inquietação que não vinha de decretos políticos nem de ameaças militares. Era uma perturbação silenciosa, daquelas que não encontram explicação imediata, mas que alteram o curso de decisões aparentemente rotineiras. Enquanto isso, Ester permanecia firme no pátio interno, vestida com suas roupas reais, consciente de que estava diante de um momento que ultrapassava sua própria segurança. O protocolo persa era conhecido por sua rigidez. Aproximar-se do rei sem convite era cruzar uma linha que poucos ousavam tocar. Ainda assim, ela se posicionou com uma serenidade que não nascia da ausência de medo, mas de uma confiança forjada no secreto do jejum. Quando Assuero a viu, algo mudou no ambiente. O texto bíblico registra que ela alcançou favor diante do rei, e o cetro de ouro foi estendido em sua direção. Aquele gesto simples, quase administrativo aos olhos do império, foi na verdade a primeira fissura visível no decreto que pairava sobre o povo judeu. O acesso havia sido concedido. A porta que parecia fechada começava a se entreabrir. Mas Ester não se precipitou.
Aqui, a narrativa revela uma sabedoria que ultrapassa impulsos humanos. Diante da oportunidade imediata de expor a ameaça de Ramã, ela escolheu um caminho inesperado. Em vez de apresentar sua petição naquele instante, convidou o rei e o próprio Amã para um banquete preparado cuidadosamente. Para muitos observadores, isso poderia parecer hesitação. Porém, nas Escrituras, os movimentos mais decisivos da providência frequentemente se desenrolam em tempos cuidadosamente alinhados. Historicamente, os banquetes reais persas não eram eventos meramente sociais. Eram espaços de construção política, onde alianças eram fortalecidas, decisões eram amadurecidas e percepções eram moldadas. Esther compreendia que o momento certo carrega um peso que a pressa não consegue produzir. Enquanto o convite era aceito e os preparativos seguiam, o coração de Amã se enchia de uma satisfação perigosa. Ser chamado para um banquete privado com o rei e a rainha era um sinal claro de prestígio máximo dentro da corte. Aos seus próprios olhos, sua posição parecia mais segura do que nunca. O orgulho que já queimava dentro dele começou a se inflamar ainda mais. E é exatamente aí que a narrativa bíblica começa a expor a ironia silenciosa da providência divina. Porque enquanto Amã celebrava sua aparente ascensão, a rede que levaria à sua queda já começava a se fechar ao redor de seus próprios passos. Ao sair do palácio naquele dia, seu coração estava elevado pela honra recebida. Mas ao passar novamente pelo portão do rei e ver Mordecai que ainda se recusava a se inclinar, sua alegria se transformou em fúria renovada. O orgulho ferido não sabe descansar. Em sua casa, cercado por conselheiros e por sua esposa, Amã revelou a profundidade de sua obsessão. Todas as suas conquistas, toda a sua posição e toda a sua influência pareciam insuficientes enquanto Mordecai continuasse de pé. Foi então que surgiu a sugestão que aceleraria dramaticamente o desenrolar da história. Construir uma forca e pedir ao rei autorização para executar Mordecai imediatamente. Amã aceitou a ideia com rapidez. Na superfície, parecia apenas mais um passo de um homem poderoso, consolidando sua vingança. Nos bastidores invisíveis, porém, cada movimento estava sendo cuidadosamente permitido dentro de um roteiro muito maior do que o próprio império podia discernir. E naquela mesma noite, quando Amã se preparava para selar o destino de seu inimigo, algo inesperado começou a se mover dentro do próprio Palácio Real. Naquela noite, quando tudo parecia caminhar exatamente como Amã havia planejado, o sono abandonou o rei. Não houve anúncio celestial, nenhum trovão cortou o céu sobre Suzã, nenhum sinal visível interrompeu a rotina do palácio, apenas uma inquietação silenciosa tomou conta de Assuero, impedindo que ele encontrasse descanso. No mundo antigo, reis estavam acostumados a noites perturbadas por preocupações políticas ou militares, mas aquela insônia específica carregava um peso que a narrativa bíblica permite ao leitor perceber com reverência. O monarca ordenou que trouxessem o livro das crônicas do reino, os registros oficiais onde eram preservados os feitos importantes do império. Era uma prática comum entre governantes do mundo persa consultar tais registros, mas o momento exato dessa leitura não pode ser tratado como coincidência superficial. Enquanto as páginas eram abertas e lidas diante do rei, um detalhe esquecido emergiu das linhas da história administrativa. Mordecai, o judeu que se assentava à porta do rei, havia tempos atrás denunciado uma conspiração contra a vida do próprio Assuero. O registro era claro. A informação havia sido confirmada. O rei havia sido preservado por causa daquela intervenção silenciosa. Mas havia um problema. Nada havia sido feito para honrar Mordecai. Na lógica persa, a lealdade ao trono era recompensada publicamente para reforçar a ordem do império.
O esquecimento daquele ato não era apenas uma falha administrativa, era uma lacuna que, naquele momento preciso, começou a incomodar a consciência real. A pergunta que surgiu no coração do rei não veio por sugestão de conselheiros. Surgiu da própria leitura inesperada dos registros. Que honra foi concedida a Mordecai por isso? A resposta foi desconfortavelmente simples. Nada lhe foi feito. Enquanto essa descoberta começava a se assentar no pensamento do rei, outro personagem se aproximava do palácio, carregando suas próprias intenções. Amã havia chegado cedo, com um pedido cuidadosamente preparado. Seu objetivo era claro: obter autorização para executar Mordecai na forca que já havia mandado erguer. O contraste do momento é quase palpável. De um lado, um rei recém-desperto para uma dívida de honra não paga. Do outro, um homem orgulhoso prestes a pedir a morte daquele que, sem saber, o rei agora desejava exaltar. A narrativa bíblica conduz o leitor por esse cruzamento de caminhos com uma precisão que dispensa qualquer dramatização artificial. Antes que Amã pudesse apresentar seu pedido, o rei tomou a iniciativa. Que se deve fazer ao homem de cuja honra o rei se agrada? A pergunta caiu sobre Amã como uma armadilha invisível. Convencido de que o rei falava dele próprio, seu coração se encheu de imaginação grandiosa. Ele descreveu uma cena pública de exaltação. Vestes reais, o cavalo do rei, uma proclamação pelas ruas da cidade. Cada detalhe revelava não apenas sua ambição, mas a profundidade de um orgulho que já não media proporções. Então, veio a resposta que mudou o rumo da história. Vá depressa e faze assim para Mordecai, o judeu. Naquele instante, a estrutura cuidadosamente construída por Amã começou a rachar de dentro para fora. O homem que havia planejado a humilhação de seu inimigo foi forçado a conduzi-lo publicamente em honra diante de toda a cidade. O céu continuava sem pronunciar uma única palavra, mas a providência divina agora se tornava impossível de ignorar. O banquete preparado por Ester não era apenas uma refeição. Era o palco onde o invisível começaria a se tornar impossível de negar. Depois da noite em que o orgulho de Hamã foi ferido diante de toda Suzã, o ambiente no palácio já não era o mesmo. O homem que havia saído humilhado da praça agora caminhava novamente em direção à presença real, mas o peso dos acontecimentos recentes começava a pressionar sua confiança. Ainda assim, a engrenagem do império continuava girando, e o segundo banquete da rainha se aproximava como mais um evento da rotina palaciana. Para Ester, porém, aquele momento carregava a gravidade de uma decisão que ultrapassava sua própria vida. O rei Assuero estava presente. Amã também. A mesa estava posta com toda a opulência que caracterizava a corte persa. Mas por trás das taças e dos perfumes havia uma tensão espiritual que não podia ser medida pelos olhos naturais. O monarca, já inclinado favoravelmente à rainha, voltou a fazer a pergunta que havia deixado em aberto no primeiro banquete. Qual é a tua petição, rainha Ester? Aquele era o momento que havia sido preparado no silêncio do jejum. A resposta de Ester não veio com acusações precipitadas, nem com palavras desordenadas. Com uma sobriedade que revela maturidade espiritual, ela expôs a situação com clareza crescente. Primeiro falou de sua própria vida. Depois revelou que seu povo estava sob sentença de destruição. E então, como uma lâmina que finalmente encontra seu alvo, identificou o responsável. O adversário e inimigo é este perverso Amã. O impacto daquela declaração percorreu o ambiente como um choque invisível. O rei se levantou tomado por indignação, retirando-se momentaneamente para o jardim do palácio, enquanto o peso da revelação se assentava sobre todos os presentes. Amã, que até pouco tempo atrás se via intocável dentro da estrutura do império, agora se encontrava exposto sob a luz da verdade. O texto bíblico descreve sua reação com sobriedade impressionante.
ele caiu sobre o divã onde Esther estava reclinada, implorando por sua vida. Não havia mais arrogância em seus gestos, não havia mais cálculo político em suas palavras. O homem que havia planejado a destruição de uma nação inteira agora lutava desesperadamente por sua própria sobrevivência. Quando o rei retornou ao aposento e viu a cena, a percepção foi imediata e explosiva. O mesmo Amã, que havia manipulado decretos imperiais, agora parecia, aos olhos do monarca, ultrapassar todos os limites possíveis. A sentença veio com rapidez. Amã foi condenado. E de forma profundamente irônica, a própria estrutura que ele havia preparado para destruir Mordecai se tornou o instrumento de sua queda. A forca que simbolizava sua confiança absoluta no próprio poder, agora se erguia como testemunha silenciosa de que a soberba humana raramente enxerga o precipício que se forma sob seus próprios pés. Nos corredores do Império, o vento começava a mudar. Mas, apesar da queda do inimigo, uma realidade ainda permanecia inalterada. O decreto contra o povo judeu continuava oficialmente em vigor, e a história ainda não havia chegado ao seu verdadeiro ponto de virada. A queda de Amã trouxe alívio momentâneo, mas não removeu a sombra que ainda pairava sobre o povo da aliança. No mundo persa, decretos selados com o anel do rei não eram simplesmente apagados quando o cenário político mudava. A morte do adversário havia sido rápida e pública, mas a sentença contra os judeus continuava registrada, distribuída e juridicamente válida em todas as províncias do império. A tensão que permanecia no ar era profunda. O perigo não estava mais personificado em um homem, mas gravado na própria estrutura da lei imperial. Esther compreendeu isso imediatamente. A narrativa bíblica mostra que ela voltou à presença do rei, desta vez não apenas com coragem, mas com um senso de urgência ainda mais intenso. Ela se lançou aos pés de Assuero, chorando e suplicando que a perversidade arquitetada por Amã não se cumprisse. O gesto da rainha não era teatral. Era o reconhecimento de que remover o acusador não era suficiente quando a condenação já havia sido oficialmente decretada. O rei respondeu, estendendo novamente o cetro de ouro. Era favor, era acesso, era disposição para ouvir. Mas havia um limite que nem mesmo a boa vontade real podia ultrapassar facilmente. A lei dos medos e persas carregava fama de imutabilidade. Uma vez selado, um decreto imperial não podia simplesmente ser revogado como se nunca tivesse existido. Aquilo que havia sido assinado sob a autoridade do trono permanecia em vigor dentro da estrutura jurídica do império. E é exatamente nesse ponto que o livro de Esther revela uma das imagens mais profundas de toda a narrativa bíblica. Porque o problema agora não era apenas remover o mal, era satisfazer as exigências da justiça estabelecida. Assuero concedeu a Esther e a Mordecai autoridade para escrever um novo decreto em nome do rei, selado com o anel real. Não era uma anulação direta da primeira ordem, era algo mais sofisticado dentro da lógica persa. Um segundo decreto que concedia aos judeus o direito legal de se defenderem no dia marcado para sua destruição. Mordecai, agora elevado à posição que antes pertencia a Amã, assumiu a responsabilidade de redigir essa resposta oficial. Mensageiros foram enviados com urgência através das províncias, montados em cavalos velozes do serviço real. A notícia percorreu o império com rapidez impressionante. O povo que antes estava sob sentença passiva de morte, agora recebia a autorização legal para se levantar e preservar suas vidas. A atmosfera começou a mudar. Em Suzã, a cidade que havia sido tomada pelo lamento, a narrativa registra que houve alegria, júbilo e honra entre os judeus. Aqueles que dias antes vestiam pano de saco, agora começavam a respirar novamente.
O decreto de destruição ainda existia no calendário, mas agora havia uma provisão legal de livramento preparada com precisão. E aqui a Escritura começa a apontar para uma verdade que ecoa muito além da Pérsia antiga. A justiça não foi ignorada. O decreto não foi simplesmente apagado. Foi necessário que uma provisão legítima fosse estabelecida para que o povo pudesse viver. A história estava se movendo para seu clímax, e o dia que havia sido marcado para a destruição começava a se aproximar rapidamente no horizonte do império. O dia marcado no calendário finalmente chegou, e com ele veio o momento em que tudo o que havia sido preparado no silêncio seria provado à luz da história. Em todas as províncias do Império Persa, a data que antes havia sido decretada como o fim do povo judeu amanheceu carregada de tensão. O documento original ainda existia. A autorização para o ataque havia sido oficialmente distribuída meses antes. Humanamente falando, o cenário permanecia perigoso. A diferença agora era invisível aos olhos apressados, mas decisiva para aqueles que haviam acompanhado cada passo da providência. O povo que antes estava condenado agora estava legalmente autorizado a se levantar. Quando o confronto começou a se desenrolar nas diversas regiões do império, a Escritura mantém sua sobriedade característica. Não há celebração da violência. Não há exaltação de força militar. O que o texto enfatiza repetidamente é a preservação. Os judeus prevaleceram não porque se tornaram subitamente mais poderosos que seus adversários, mas porque o favor que havia começado a se mover nos bastidores agora se manifestava de forma concreta diante das nações. Em Suzã, a capital, o impacto foi ainda mais evidente. A influência de Mordecai havia crescido consideravelmente dentro da estrutura do governo persa. Seu nome começou a ser respeitado entre oficiais e administradores do império. Aquilo que começou com um homem sentado discretamente à porta do rei, agora se transformava em reconhecimento público de autoridade. Mais uma vez, a narrativa permite ao leitor atento perceber o padrão silencioso da providência divina. Deus não apenas livra, ele também reposiciona. Quando o dia terminou, o que havia sido planejado como extermínio coletivo tornou-se testemunho de preservação nacional. O povo da aliança permaneceu de pé. As ameaças que pareciam juridicamente irreversíveis haviam sido neutralizadas dentro da própria estrutura do império. O silêncio que antes pesava sobre a narrativa agora dava lugar a um reconhecimento crescente de que algo muito maior do que a habilidade humana havia conduzido cada etapa do processo. Foi nesse contexto que surgiu a instituição de uma celebração. Mordecai estabeleceu que aqueles dias fossem lembrados de geração em geração, não como memorial de força militar, mas como lembrança de um livramento que havia surgido quando a situação parecia humanamente fechada. Assim nasceu a festa de Purim, marcada não por um milagre espetacular visível aos olhos naturais, mas por uma sequência de acontecimentos tão precisamente alinhados que somente a mão soberana de Deus poderia explicar. E é exatamente aqui que o livro de Ester começa a revelar sua dimensão mais profunda. Porque ao longo de toda a narrativa, o nome de Deus não foi mencionado explicitamente. Nenhum profeta apareceu, nenhuma intervenção sobrenatural pública foi registrada. Ainda assim, cada detalhe aponta para uma verdade que atravessa toda a história da redenção. O Senhor continuava governando e séculos depois, outro momento chegaria em que o céu também pareceria silencioso e o povo de Deus novamente enfrentaria uma sentença de morte que parecia definitiva demais para ser revertida. Muito depois dos dias de Ester, o mundo voltaria a experimentar um silêncio que parecia pesado demais para ser carregado por corações humanos. Não mais nos salões de Suzã, nem sob o domínio da Pérsia, mas nas colinas poeirentas da Judéia romana, a história da redenção avançava para um momento ainda mais decisivo.
Assim como nos dias de Ester, o povo de Deus vivia sob domínio estrangeiro. Assim como naquele tempo antigo, muitos aguardavam uma intervenção visível que rompesse os céus com poder imediato. E mais uma vez, o céu parecia quieto demais. Foi nesse cenário que Jesus entrou na história humana. Ele não veio cercado pela pompa dos palácios persas. Não se assentou em tronos de ouro, nem governou províncias com decretos imperiais. Sua chegada foi marcada pela simplicidade de Belém, pela discrição de Nazaré e por um ministério que frequentemente se desenrolava longe das estruturas de poder que dominavam o mundo daquele tempo. Aos olhos apressados, sua presença poderia parecer pequena demais para alterar o curso da história. Mas assim como no livro de Ester, o silêncio não era ausência. Ao longo de seu ministério, Cristo começou a expor uma realidade espiritual muito mais profunda do que as ameaças políticas que cercavam Israel. O verdadeiro decreto de morte que pairava sobre a humanidade não havia sido emitido por reis persas ou governadores romanos. Ele estava enraizado na própria condição do pecado, uma sentença que nenhum esforço humano poderia revogar por conta própria. Aqui, a sombra profética de Ester ganha sua forma mais clara. Assim como o povo judeu enfrentava uma condenação legal que não podia simplesmente ser ignorada, a humanidade inteira estava sob o peso de uma justiça que exigia resposta legítima. Deus não anulou sua própria justiça. Ele não ignorou a realidade do decreto espiritual que pesava sobre a criação caída. Em vez disso, preparou uma provisão que satisfaria plenamente as exigências da justiça, enquanto oferecia verdadeiro livramento. Na cruz romana, aquilo que parecia derrota tornou-se o ponto central da reversão eterna. O céu voltou a parecer silencioso naquele dia. Nenhum exército angelical desceu para impedir a crucificação. Nenhum decreto político foi emitido para libertar o justo. Aos olhos humanos, a história parecia caminhar para mais uma tragédia irreversível. Mas, assim como nos dias de Ester, a providência divina estava operando em uma dimensão que só seria plenamente compreendida depois. Quando Cristo entregou sua vida, ele não estava apenas sofrendo sob a injustiça humana. Ele estava satisfazendo, de forma perfeita, a exigência da justiça divina contra o pecado. A sentença que pairava sobre a humanidade encontrou ali sua resposta legítima. O que a lei exigia foi plenamente cumprido. O que parecia o fim tornou-se o início do maior livramento já oferecido à humanidade. O livro que nunca mencionou explicitamente o nome de Deus havia preparado o coração atento para reconhecer esse padrão. O Deus que age no silêncio continua governando a história. E assim como Ester foi posicionada para um tempo específico de preservação nacional, Cristo veio na plenitude dos tempos para oferecer redenção eterna a todos os que creem. O livramento que começou nas entrelinhas da história persa encontrou sua expressão máxima no madeiro romano, onde o Salvador transformou a sentença de morte em porta aberta para a vida. O silêncio nunca foi vazio. Sempre foi o cenário onde Deus preparava sua maior obra. Se o livro de Ester terminou com celebração entre os judeus, a obra de Cristo terminou com um convite aberto a todas as nações. Depois da ressurreição, o silêncio que havia pairado sobre a cruz foi rompido por uma realidade que nenhum império conseguiu conter. O túmulo vazio não foi apenas a vitória pessoal do Filho de Deus sobre a morte. Foi a confirmação pública de que o decreto espiritual que pesava sobre a humanidade havia sido definitivamente confrontado e vencido. Assim como nos dias de Purim, a reversão não veio por força humana, mas por intervenção soberana. Nos séculos que se seguiram ao livramento narrado em Ester, o povo judeu continuou celebrando Purim como memorial de uma preservação improvável.
Era uma festa marcada pela lembrança de que mesmo quando Deus parece oculto, sua mão permanece ativa na história. Contudo, à luz do Evangelho, esse memorial ganha uma profundidade ainda maior. Porque aquilo que Purim apontava de forma local e histórica, a cruz e a ressurreição revelaram de forma plena e eterna. O padrão é impossível de ignorar para quem lê as Escrituras com reverência. Em Ester, o povo estava sob decreto de morte, mas recebeu provisão legal para viver. Em Cristo, a humanidade estava sob condenação do pecado, mas recebeu justificação por meio do sacrifício perfeito. Em Suzã, o livramento veio através da coragem de uma rainha posicionada no momento certo. No Calvário, o livramento veio através do Filho obediente, que se entregou voluntariamente no tempo determinado pelo Pai. O Deus que age no silêncio permanece fiel ao seu caráter em todas as eras. Mas essa verdade não pertence apenas ao passado bíblico. O livro de Ester continua ecoando no coração de gerações que também atravessam momentos em que o céu parece quieto demais. Há períodos na caminhada de fé em que não há sinais visíveis, não há respostas imediatas e não há intervenções espetaculares diante dos olhos. Ainda assim, a mensagem que atravessa essa narrativa permanece firme. A providência de Deus nunca entra em pausa. Mesmo quando circunstâncias parecem comuns, mesmo quando decisões humanas parecem dominar o cenário, mesmo quando o nome de Deus não é explicitamente mencionado nas páginas da experiência diária, o Senhor continua governando com precisão que só será plenamente compreendida no tempo certo. Por isso, o livro de Ester não é apenas uma memória histórica do povo judeu. É um espelho espiritual para todos os que caminham pela fé. Ele ensina que o silêncio de Deus não deve ser interpretado como abandono, mas como cenário onde a providência trabalha com profundidade que ultrapassa a percepção imediata. E quando essa verdade encontra seu cumprimento máximo em Cristo, o coração que compreende essa conexão passa a enxergar a própria história de forma diferente. Porque o mesmo Deus que preservou seu povo na Pérsia e que consumou a redenção no Calvário, continua escrevendo capítulos invisíveis na vida daqueles que confiam em sua soberania. O silêncio nunca foi o fim da história. Sempre foi o espaço onde Deus preparava a próxima revelação de sua fidelidade. Há momentos na jornada de fé em que o coração humano se inquieta diante do aparente silêncio do céu. Não é falta de crença, não é ausência de reverência, é atenção honesta de quem ora, espera e observa circunstâncias que parecem seguir seu próprio curso sem qualquer sinal imediato de intervenção divina. Foi exatamente nesse território emocional que o livro de Ester foi preservado para as gerações futuras, não como um registro distante, mas como uma testemunha viva de que a providência de Deus frequentemente se move fora do campo de visão humana. Os judeus que viveram nos dias de Assuero não viram o nome de Deus escrito em seu livro. Eles não ouviram uma voz profética romper o silêncio de Suzã. Eles não testemunharam um milagre público que suspendesse as leis naturais diante de seus olhos. Ainda assim, ao olhar para trás, perceberam que cada detalhe havia sido conduzido com precisão que nenhuma mente humana poderia orquestrar. Essa percepção é o ponto de amadurecimento espiritual que a narrativa de Ester busca formar. A fé imatura exige sinais constantes. A fé amadurecida aprende a discernir a mão de Deus, mesmo quando Ele escolhe operar discretamente. Ao longo das Escrituras, o Senhor se revela tanto em atos grandiosos quanto em movimentos silenciosos. Ele abriu o Mar Vermelho diante de Moisés, mas também guiou Ester através de decisões aparentemente comuns dentro de um palácio pagão. O mesmo Deus que fala com trovões também governa através de providências sutis.
Essa verdade se torna ainda mais profunda quando observada à luz de Cristo. No Calvário, muitos viram apenas um homem sendo executado pelo poder romano. Poucos discerniram naquele momento que a redenção do mundo estava sendo consumada diante de seus olhos. O padrão permanece consistente. Deus não depende da percepção humana para realizar seus propósitos. Sua soberania não precisa de espetáculo para ser absoluta. Por isso, a mensagem final do livro de Ester não é apenas sobre livramento histórico, é sobre confiança perseverante. Quando o povo celebrou Purim ano após ano, não estava apenas lembrando de uma vitória passada, estava reafirmando uma convicção espiritual que atravessa gerações. O Deus da aliança continua ativo, mesmo quando não é mencionado, continua governando, mesmo quando não é percebido, e continua preservando seus propósitos, mesmo quando as circunstâncias parecem seguir outro caminho. Essa é a lente pela qual o discípulo de Cristo é chamado a enxergar sua própria caminhada. Haverá dias de respostas claras, mas também haverá temporadas de silêncio. Haverá momentos de intervenção visível, mas também períodos em que a providência se moverá nas entrelinhas da história pessoal de cada crente. O livro de Ester ensina que ambos os cenários pertencem ao mesmo Deus soberano. E assim, a narrativa que começou nos corredores de Suzã continua ecoando no coração daqueles que aprendem a confiar não apenas quando veem, mas também quando esperam. Porque o Deus que age no silêncio nunca deixou de escrever a história da redenção. Quando a história de Ester chega ao seu fim, o leitor atento percebe que o verdadeiro clímax não está apenas no livramento que aconteceu, mas na revelação do caráter daquele que conduziu tudo em silêncio. Os registros do império continuaram. Os reis da Pérsia vieram e passaram. As estruturas políticas que pareciam inabaláveis acabaram se tornando apenas fragmentos estudados por arqueólogos séculos depois. Mas a fidelidade de Deus permaneceu como o fio invisível que atravessa toda a narrativa bíblica. O que parecia, aos olhos humanos, apenas mais um episódio da sobrevivência de um povo minoritário, revelou-se parte do grande movimento da redenção que culminaria em Cristo. O livro de Ester termina sem mencionar explicitamente o nome de Deus, e isso não é uma ausência acidental, é uma convocação espiritual. Ele convida cada geração a desenvolver olhos capazes de discernir a providência divina, mesmo quando ela não se apresenta de forma espetacular. Em um mundo que frequentemente mede a presença de Deus apenas pelo extraordinário visível, Ester permanece como um testemunho silencioso de que o Senhor governa também nos detalhes discretos da história. Quando essa lente é aplicada à luz do Evangelho, a conexão se torna ainda mais profunda. Assim como o povo judeu viveu sob a sombra de um decreto que parecia definitivo, toda a humanidade viveu sob a realidade do pecado que exigia justiça. Assim como surgiu uma provisão legal para a preservação em Suzã, também surgiu, na plenitude dos tempos, a provisão perfeita na cruz. E assim como o livramento de Ester foi celebrado geração após geração, a vitória de Cristo continua sendo proclamada a todos os que têm ouvidos para ouvir. O Deus que agiu nos corredores da Pérsia é o mesmo que venceu no madeiro romano, e ele continua ativo. Talvez você esteja vivendo uma estação em que o céu parece quieto demais. Talvez as respostas que você esperava ainda não tenham se manifestado. Talvez as circunstâncias ao seu redor pareçam seguir um roteiro que você não compreende. O livro de Ester permanece como um lembrete firme de que a ausência de ruído não significa ausência de governo divino. O Senhor continua posicionando pessoas, continua alinhando eventos, continua conduzindo histórias individuais e coletivas com uma precisão que só será plenamente entendida no tempo certo.
Por isso, a mensagem final que ecoa desta narrativa não é apenas sobre o passado de Israel, mas sobre a confiança presente de todo aquele que pertence a Cristo. O mesmo Deus que transformou um decreto de morte em dia de livramento continua sendo soberano sobre cada detalhe da história humana. E quando o silêncio parecer mais profundo, lembre-se, pode ser exatamente o momento em que Deus está preparando sua próxima grande obra.